Bom dia, que a paz de Cristo esteja em seu coração. Mais uma vez, queridos, estamos aqui nessa manhã para falarmos da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você algo extraordinário, algo maravilhoso da parte de Deus. E como sempre, querido, eu quero pedir a você a tua ajuda para divulgar este vídeo, estar compartilhando com o maior número de pessoas, para que possamos, de uma forma, estar orientando essas pessoas acerca da palavra de Deus. Hoje nós vamos ter um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre o avivamento, não é? Onde no século nós estamos vivendo, as pessoas têm confundido o verdadeiro avivamento de Deus nas suas vidas. Eu quero compartilhar isso com você de uma forma muito clara ou esclarecedora dentro da palavra de Deus. Eu quero mostrar para você pontos, específicos na vida de uma pessoa que realmente teve o avivamento em sua vida. Então, querido, eu quero convidar você a estar compartilhando aí este vídeo com o maior número de pessoas. Eu tenho certeza que vai ser um assunto muito bom, que vai trazer assim algo extraordinário para a sua vida. Querido, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em minhas mãos, e para a gente começar a falar, deste tema tão maravilhoso que é o avivamento, eu quero compartilhar de um texto da palavra de Deus com você, somente um versículo, do capítulo 18 de 1 Reis, 1 Reis, capítulo 18, verso de número 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derribado. Querido, que coisa linda, não é? Maravilhosa. Nós vamos estar falando de um personagem bíblico, que muitos conhecem. Foi um homem que teve grandes batalhas e grandes vitórias, e todo o seu ministério foi um ministério realmente de avivamento. Um ministério que o Senhor realmente se manifestou através da sua vida. E para iniciar aqui a nossa conversa, querido, em relação à palavra de Deus e algum questionamento que as pessoas têm em relação a um verdadeiro avivamento, eu já quero falar com você que avivamento genuíno da parte de Deus não é aquele avivamento que muitas pessoas têm colocado aí, como grandes movimentos, pessoas salteando, pulando, gritando, Claro que o avivamento genuíno traz essas coisas, traz a manifestação de Deus. Mas não quer dizer, querido, que o avivamento é exatamente só isso. Não se resume simplesmente em pula-pula, em gritos, em manifestações que os nossos olhos às vezes vê. Falando do próprio Elias, quando ele estava lá escondido na caverna, devido a um confronto de uma mulher, a Bíblia fala que se manifestou em diversas situações e não representava a voz de Deus, a manifestação de Deus. Mas numa brisa suave, a Bíblia diz que houve-se uma manifestação e Deus falou com ele. Claro que nós não iremos entrar por este caminho, mas o caminho que eu quero dizer aqui, quero falar para você nessa manhã, é a respeito do verdadeiro, e genuíno avivamento da parte de Deus, o nosso Senhor. Já citamos aqui o texto bíblico, fala especificamente da pessoa de Elias. Quando eu leio sobre o ministério, ou sobre a vida e o ministério do profeta Elias, eu entendo que Elias era mais do que profeta, na sua época, no seu tempo, Elias, na verdade, era um profeta missionário que, fazendo a história do reino de Deus, ele fazia a história do reino de Deus. Ele tinha algumas afinidades com o pai, e tinha umas características que comprovava na vida dele esse verdadeiro avivamento. Por que estou dizendo que avivamento, na verdade, não é manifestações que muitas vezes nós vemos de pessoas pulando, se retalhando? Porque no texto que nós acabamos de ler, que está lá
em 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 30, se você ler todo o texto, você vai observar que havia ali um confronto entre o próprio Elias contra os profetas de Baal. E você vai ver que eles fizeram ali um desafio entre um e outro, qual Deus que responderia com fogo, não é, aquele holocausto. E a Bíblia fala claramente nesse texto que aqueles homens, não é, aqueles profetas de Baal, começaram a se retalhar, a fazer tantas coisas, não é, para que o poder se fosse manifesto ali, que o avivamento verdadeiramente fosse manifesto naquele lugar. E nenhuma atitude deles em relação a saltear, a pular, a se cortar, trouxe verdadeiramente o avivamento naquele lugar. Pelo contrário, eles se decepcionaram. Até então veio a vez de Elias, não é, clamar ao teu Deus. Aí eu vejo o avivamento aqui, irmãos. Primeiro, o avivamento de Deus não acontece na vida de uma pessoa de qualquer forma. O altar precisa estar consertado. A Bíblia fala claramente que quando ele assumiu a posição de clamar, a primeira coisa que ele fez foi consertar o altar, arrumar o altar, botar o altar em ordem, para que depois ele clamasse e verdadeiramente o avivamento acontecesse. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, na vida de Elias, que Elias era um homem decidido. Primeiro, para termos um avivamento na nossa vida, na vida de cada um de nós, um avivamento genuíno, aquele que realmente restaura, transforma e muda a história do ser humano. Primeiro, eu preciso ter uma decisão, eu preciso estar decidido a fazer exatamente aquilo que o Deus, o Todo-Poderoso, me ordena fazer. E Elias tinha essa característica, uma característica que agradava aos olhos de Deus, porque na verdade ele era decidido. Ele foi decidido a resolver, através, né, da sua postura. Segundo ponto, Elias era um homem de fé. Querido, sem fé é impossível. Tem muitas pessoas equivocadas em relação à fé, não é? Fé é a certeza, não é, daquilo que não vemos, mas cremos e acreditamos. Então Elias tinha essas qualificações para uma vida de avivamento. E ele fez isso no teu tempo. Ele marcou uma história. Terceiro ponto, Elias era um homem de coragem. Querido, tem muitas pessoas hoje que querem verdadeiramente um avivamento em sua vida ou no seu tempo, mas não tem coragem, não tem atitude de demonstrar isso diante de pessoas, não é? E diante do próprio Deus. Você vai ver que Elias ele foi confrontado e afrontado por 450 profetas de Baal. E mesmo assim ele teve coragem. Ele confrontou e afrontou e foi feliz na sua atitude. Por quê? Primeiro, ele estava decidido, ele cria, ele acreditava no Deus que servia. Segundo, ele tinha uma fé inabalável. Não é pautada em homem, em pessoas, mas no próprio Deus. Segundo, ele tinha, e terceiro, na verdade, ele tinha coragem. Uma coragem que levou a ele a um desafio. Quarto, que eu acho assim, uma qualidade na vida de um ser humano, para que ele tenha verdadeiramente um avivamento, se chama um homem de caráter e de bem fundado. Ele tinha um caráter, ele tinha uma personalidade, o caráter de Cristo. Coisas que muitas pessoas hoje no século nós estamos vivendo, queridos, não têm. Quantas coisas nós temos visto aí, não é? Pela tecnologia, não é? No mundo virtual, não é? Pela internet, pelas redes sociais, não é? Pela televisão. Pessoas que estão envergonhando o Evangelho de Cristo com algumas atitudes errôneas, achando que avivamento é simplesmente rodar, saltear, não é? E na verdade está trazendo escândalo para a obra de Deus. Está trazendo escândalo, envergonhando o nome de Deus, porque na verdade a sua vida não condiz e não corresponde com aquilo que eles estão fazendo. Porque na verdade não tem essas características. Não são decisivos em relação a um confronto, não tem fé suficiente para isso, muito menos tem a coragem. Aí lhe falta caráter, personalidade. Pessoas que estão vivendo oba-oba no Evangelho.
Querido, sou bem franco a dizer a vocês, hoje está muito fácil não dizer que eu sou evangélico, ou evangélico, porque na verdade isso virou moda, não é? Dizer sou evangélico, ou evangélico. Porque as pessoas acham que o evangelho de Cristo não tem nenhuma cobrança, não tem nenhum dever a ser cumprido. Acha que simplesmente Deus é amor e está tudo muito bom, e acha que Deus ele vai concordar e conformar com todas as nossas falhas. E em momentos às vezes oportunos que temos, achamos que vamos trazer grande avivamento por ter falas bonitas, não é só eloquente na nossa palavra. E nada disso o Senhor fala que é um verdadeiro avivamento. Avivamento, primeiro, temos que mudar o nosso caráter, a nossa personalidade. Elias, na verdade, o quinto, Elias era um homem de fogo. Um homem que orava, um homem que buscava, um homem que estava e vivenciava e vivia no fogo. Às vezes as pessoas querem ser avivalistas, querem ter o avivamento, mas não têm uma vida com Deus. Não tem uma vida constante em busca, um relacionamento sadio com Deus. As pessoas acham que simplesmente vai falar e vai acontecer, mas existe uma vida de renúncia, uma vida de busca, uma vida na presença de Deus, onde você ora, onde você busca, onde você consagra a sua vida. É característica que nos traz verdadeiramente um avivamento. Avivamento não é pula-pula, avivamento não é simplesmente movimentos. Avivamento vem em caráter, em personalidade, transformação de vida. O avivamento verdadeiro, genuíno é esse. É aquele que promove em nós transformação, mudança de vida, de personalidade. Então essa palavra eu quero deixar para você nessa manhã, para que você entenda isso. Se você tem verdadeiramente essas características, ou você não tem essa característica e você precisa mudar, ser transformado pelo Senhor. Sexto e último que eu quero deixar para você, Elias era um homem de palavra. Querido, onde existe um avivamento sem que tenhamos palavra? Se a nossa palavra oscila, então nós temos que ter muito cuidado com isso, do que as pessoas pensam de nós. Existe um evangelho sendo pregado aí fora que não importa o que pensam de você. Pelo contrário, você é porta-voz de Deus. Você deve se preocupar sim com o que as pessoas pensam de você, porque você é o espelho. E se você quer ter um evangelho de avivamento, quer ter o avivamento de Deus sobre a tua vida nesse tempo de crise, então receba essa palavra. É nessa crise, é nessa situação que Deus quer te usar e quer mostrar o verdadeiro avivamento. Mas de que forma? De transformação, em primeiro lugar, na sua vida, na minha vida, como servos do Senhor. Querido, mais uma vez eu quero abençoar a tua vida com essa palavra, uma palavra tão gloriosa da parte de Deus, que às vezes não entendemos e não compreendemos. Queremos ver avivamento, mas não queremos pagar o preço. Queremos ver avivamento, mas não queremos ser obedientes. Queremos ver avivamento, mas não estamos ligados nesta palavra tão gloriosa que muda e transforma a vida errônea do ser humano. Então que Deus nessa manhã te abençoe, que Deus te guarde. Querido, mais uma vez eu quero orar com você e quero orar por você. Feche teus olhos comigo e oramos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos mais uma vez, Pai, por esta oportunidade. Eu quero louvar ao Senhor por esta vida que me vê e que me ouve através, Pai, deste vídeo, Pai, através deste canal. Coloca as tuas mãos sobre a vida desta pessoa agora, Deus, que está vivendo uma vida contraditória, Deus. Simplesmente, ó Deus, por movimentos. E a tua palavra, ela é bem clara a dizer, Pai, movimento não nos leva a lugar nenhum. O que nos leva, Senhor, é uma vida de santidade, uma vida plena, de obediência à tua palavra. Nos traz o avivamento genuíno, Senhor, que é a mudança de caráter, de personalidade. Deus, esta é a minha oração, juntamente com esta pessoa, crendo no Senhor Jesus e na força do teu poder. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz. Fique na paz de Cristo.